Fala galera, Projeto Alerta na área, mais um podcast. A gente vai começar mais uma conversa aqui. Dessa vez a gente vai falar um pouco pelo conhecimento. E estão comigo Leandro Vaz e Franciele Vaz. A gente vai conversar um pouquinho sobre e eles estão à frente aí do assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar sobre a importância do conhecimento, né? Tanto para a questão do conhecimento cristão, como do conhecimento de forma geral. Porque eu acho que a gente vive hoje uma era de muita informação, mas de pouco conhecimento. Tanto que uma das coisas que mais se fala são fake news. Então, Verdade. E é algo bem interessante mesmo, que é muita informação e pouco conhecimento. Que a gente vê, as ferramentas estão muito fáceis, né? Simples da pessoa buscar conhecimento, mas muitas vezes as pessoas, por exemplo, a internet, procura algo que não vai Acrescentar em nada. Mas É. como é aquilo que a pessoa Do quê? que a pessoa, tipo, assiste. Entretenimento, É. com entretenimento. Aí a gente vai conversar justamente um pouquinho sobre isso e da busca realmente do conhecimento. Da questão do conhecer e fazer com que isso seja produtivo, tanto para a sua vida quanto para a vida do próximo. E como seria, nesse caso, a maneira ideal da gente buscar conhecimento? Tem alguma coisa que, fazendo assim, a gente vai encontrar do jeito certo? Ou cada um tem o seu próprio jeito, eu acho cada um tem o que, eu seu acho que, lugar? que vai muito assim da questão tipo, de cada um vai ter seu caminho. Porém, quando a gente fala, a gente vamos focar mais na nossa área, jovens evangélicos. Mas ainda assim, cada um vai ter meio que um caminho a seguir, porque vão ter alguns que, se a gente for falar, por exemplo, no ambiente de faculdade, vão ter alguns que vão fazer engenharia. Então, talvez a pessoa que vai fazer engenharia, né, não precisa ter tanto filosofia como uma pessoa que vai fazer filosofia. É. E uma pessoa que vai trabalhar na área de ciências, de biologia, desse tipo de área, vai precisar também de um material específico para agregar a sua área. Então acho que começa muito por aí, tipo, de qual caminho você vai seguir na sua vida e de qual que você pode acrescentar à sua vida da uma visão cristã. Uma visão que é essa, uma visão de mundo. Então, se você, por exemplo, é um biologista, você vai acrescentar a sua visão à ciência que você está estudando. Acrescentar à ciência a sua visão já feita da Bíblia, do relacionamento com Deus, da humanidade. E isso também serve para todas as matérias, tipo filosofia. Você já tem a sua visão de filosofia criada, talvez que você já tenha, todo mundo tem na verdade, que já segue da igreja e tal. E quando você vai estudar, você apenas vai conhecer várias visões diferentes. E dentro da sua visão, você vai entender qual que se encaixa melhor com os preceitos bíblicos. Então, eu acho que a gente tem que partir do ponto de que cada um vai seguir um caminho, mas que todas vão ter a base na Bíblia. Então, o primeiro conhecimento é sobre a Bíblia. Bíblico, também penso assim. É algo bem interessante mesmo, porque pensando como jovens cristãos, né? O primeiro conhecimento que a gente tem que buscar é o bíblico. Mas isso interfere também em ler a Bíblia inteira. Então, é justamente... para depois ler outros livros. É justamente muito essa questão do tipo, se fechar nesse mundo de tipo, não, se eu não tenho conhecimento bíblico, eu não vou buscar outros conhecimentos. Ou do tipo, eu só vou buscar outros conhecimentos quando eu tiver o conhecimento bíblico completo. Mas e aí mas não tem como. Aí é impossível. Não, é impossível porque você nunca vai chegar a... Sim, justamente. Só quando tiver no céu. Por mais que a gente leia a Bíblia inteira, você pode ler a Bíblia inteira 300 vezes, você não vai ter todo. Mas aí cabe muito, é algo que a gente vê muito, assim, na nossa realidade, né? De uma comunidade de periferia, que a maior influência, vamos dizer assim, é igrejas que têm o pensamento de que o conhecimento secular é errado. Né? A gente tem essa cultura muito forte. Só a Bíblia de uma forma errada. De uma forma errada. A questão do só a escritura, mas tipo, não de ter a escritura como base da sua fé,
de como ter, tipo, ela como regra de fé e prática, mas completamente tudo que for fora a Bíblia, assim, tudo que não for um conhecimento, as pessoas acham que não forem bíblicos, inspirados, eles vão estar completamente fora. E é justamente isso o contrário que a gente veio falar hoje, que é a questão da importância de você, feito o Leandro falou, por exemplo, na faculdade. É uma das primeiras cadeiras, na maioria dos cursos, é a questão de filosofia e ética, né? Sempre vem introdução à filosofia, ou introdução às ciências políticas e sociais, e eles batem muito em filósofos e sociólogos que são anticristãos, vamos dizer assim, mas que eles têm algum conhecimento que com certeza é válido e que a gente deve justamente fazer essa separação e trazer para a nossa vida. E até essa ligação, porque eu já estudei cultura no primeiro período e eu fazia muito essa ligação. O pessoal falava dos filósofos e tal, e eu tentava fazer a ligação deles na era que eles estavam vivendo e ligar com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus influenciava na vida dele para ele falar alguma coisa. Teve um que eu não lembro qual foi, que ele disse que a igreja era o câncer do mundo. A igreja não, a religião era o câncer do mundo. Não lembro quem foi. Pode ter sido ele, eu não lembro. Não, eu acho que ele repetiu de alguém, mas eu não lembro quem falou. Ele disse que a igreja era o câncer do mundo. A religião era o câncer do mundo. E em certo ponto ele estava certo. Mas aí que tá. É porque é justamente aí que essa questão da filosofia vai entrar mais. Porque é o seguinte, alguns filósofos vão dizer tipo o seguinte, por exemplo, o homem nasce em branco, uma folha em branco, e o contexto que ele nasce vai criar ele como homem. Só que a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala do homem que já nasce com pecado, que já nasce com a mancha do pecado. Então, a filosofia bíblica da teologia vai dizer que o homem ele já tem um pecado, que é o pecado original de Adão, que todos os seres humanos já vão nascer com essa mancha. Ou seja, tudo que ele fizer de ruim, vão claro, haver coisas culturais ao seu redor que vão influenciar. Que, na verdade, as coisas não é questão também de influenciar, mas de não criar coisas que proíbam ele de fazer. Por exemplo, para uma criança mentir é muito fácil. Ela vai dizer, não foi eu que derrubei o celular e quebrei, não fui eu que caí sozinho. Porque ela vai querer se defender, então isso é uma coisa natural, é uma coisa do ser humano. Se defender porque ele imagina que ele está em perigo, se ele falar que foi ele, ele vai levar um castigo. Então a mentira é uma coisa natural. Os pais, quando a criança vai crescendo, vão ensinando ela a não mentir. Então, como o ser humano vai crescendo, ele vai aprendendo a não pecar, a lutar contra o pecado, na verdade. Então, dependendo da cultura onde você vive, eu quero dizer isso. Da cultura que você veio, você vai ter alguns pecados a mais que você não lutou contra eles, porque você não vê como ruim. Porque é relativo, dependendo da cultura. Cultura, justamente. Você não vai ver aquilo como ruim, porque você não foi ensinado que aquilo era ruim. Você simplesmente vive aquilo, sempre viveu aquilo. E, por exemplo, as culturas antigas, até a Idade Média, que eram muito, muito violentas. A questão de, você fez isso e toca fogo, volta na fogueira. É uma bruxa. A gente vê isso muito no livro de Josué. O povo de Deus era assim, pega os reis das cidades e matava, degolava. E pra gente é o quê? Mas no tempo... Mas isso aí já entra outras questões, o problema do mal, tal, o termo do matar, tudo isso. E não vai dar tempo de falar agora, aí tá falando de conhecimento ainda. Agora, uma coisa muito assim, interessante e importante é a gente distinguir a questão de... Vamos lá, a questão de em busca do conhecimento. A gente sabe que a gente tem bases, pilares da nossa vida, né? Por exemplo, tem a família, tem a escola ou faculdade, e como jovens cristãos temos a igreja. Aí entra justamente nessas três bases o quão importante é, por exemplo, desde criança, começar a ensinar a questão dos pilares da fé cristã. Porque, feito o Leandro falou, chega na faculdade, aí tem alguns, até você falou, tem alguns princípios filosóficos ou sociológicos que eles são completamente contra a Bíblia, são opostos ao ensinamento bíblico. E tem até, eu não sei onde eu vi, mas tem vários estudos que diz que não sei quanto por cento, mas assim, é uma porcentagem grande de jovens, quando entram na universidade, eles se afastam da igreja, né? Eu acho que é justamente por conta da falta de conhecimento bíblico
a base, o pilar ali da fé cristã, que eles não têm, tanto na família, né? A família ensinar, quanto também a própria igreja ensinar, por exemplo, a criança, ao adolescente, porque quando ele chega nesse ambiente acadêmico, ele é completamente bombardeado. E tanto bombardeado pelos estudos, né, universitários, mas também pelo próprio núcleo de amigos, né? Eu lembro que eu estava na faculdade, quando eu estava nos primeiros períodos, eu teve uma aula lá, eu não lembro, foi de filosofia, mas aí a gente sempre fazia trabalhos. Aí teve uma que foi da era patrística. Aí um dos meninos tocou no assunto de Deus ser mal, da maldade de Deus, de criar maldade. Aí ele perguntou se tinha alguma pergunta e eu levantei e fui debater com ele. Assim, foi um debate bem produtivo, né? Porque assim, cada um saiu com alguma questão, a gente saiu com dúvidas, mas eu acho que é muito importante a gente se colocar, porque se a gente não tiver realmente firmado com conhecimento bíblico, que foi o primeiro que a gente, né, veio colocar, conhecimento bíblico firmado, entender pontos simples, a gente realmente, com os outros conhecimentos que são contra a Bíblia, a gente vai se deixar levar. Eu acho que o maior problema é a questão da falta de doutrina, de ensinamento. Seja em casa, se a família for cristã, seja na igreja, se a família não for e só tiver a igreja como o ponto de conhecimento bíblico que tem muito jovem, adolescente e jovem que cresce sem sequer saber qual é o plano de Deus para o mundo. Eu sou crente porque eu gosto de ir para a igreja, mas não sabe qual foi a intenção que Deus criou a gente. Qual é o sentido da vida? Perguntar isso para um jovem, muitos têm dúvida. Qual é o sentido da tua vida? Isso não só demonstra, talvez, não é uma fraqueza, por exemplo, da igreja de ensinar. Porque talvez a igreja até ensina escola dominical, pregação no púlpito. A pessoa não procura, né? Mas também tem questão de tipo, ele não procura dos pais. Às vezes, a maioria dos docentes, pelo menos na nossa igreja, são docentes que ou o pai, ou a mãe, ou o tio, ou alguém da família levou ele para a igreja. Então, às vezes essa pessoa, por também não ter tanta capacidade de... como é que eu digo? Tanta capacidade não ter tanto estudo. Com tanto conhecimento. É a questão da interpretação, né? Que muita gente questão de conhecimento, às vezes não só conhecimento sobre a Bíblia, mas de desejo também de querer passar. Porque é muito importante essa questão de você passar o conhecimento. Por exemplo, a gente estava falando do jovem na faculdade, as filosofias. Muito raro, no nosso meio, no nosso contexto, encontrar o pai de alguém que vai chegar para o filho e vamos conversar sobre filosofia. Olha, esse filósofo fala isso, esse filósofo fala aquilo. Por quê? Até porque toda vez que um filósofo fala mal da igreja, vamos excluir ele, vamos dizer que ele não existe, e vamos jogar ele no baú lá embaixo para a gente nunca mais falar sobre ele. Então, ou seja, a igreja ela cria uma bolha que só pode assistir filme crente, escutar música crente, e o que é de fora a gente não conhece. E por não conhecer, não sabe se defender. Não sabe refutar. Como é que eu vou refutar uma coisa que eu não conheço? Aí quando o filho daquele crente chega num ambiente que ele não vai ver 24 horas na igreja, vai ter que estudar. Aí começa essas coisas, a mente se transforma. Não que a mente se transforma, mas ele não tem um conhecimento básico, não tem base para sustentar sua fé. A base dele é o quê? É uma base de rasa, de pouco conhecimento teológico, porque pela própria criação dele. Eu acho que isso é bem, não só com a igreja, é como se fosse uma cultura de muito tempo, que é passar a responsabilidade de educar e tanto de passar o conhecimento, algo que deveria ser principalmente no núcleo familiar, aí passa essa responsabilidade para a escola, né? E depois passa a responsabilidade de ensinar a Bíblia, vamos supor assim, e a base da fé para a igreja. Aí eu acho que justamente entra nessas questões do, por exemplo, feito disse, do não pode, não deve, só fica nisso, e pessoas que deveriam ser o principal agente de passar o conhecimento, que eu acho que são o núcleo familiar, seja pai, mãe, irmão, um amigo muito próximo, não. Ele justamente dá essa responsabilidade total para a igreja, quando se fala de ensinamento bíblico, e para a escola, quando se fala de ensinamento secular. Eu acho isso muito danoso
E que, na verdade, é como se fosse um vício, assim, um ciclo vicioso. Porque, com certeza, essa pessoa que foi a vítima, vamos dizer assim, disso, aprendeu desse jeito, ela vai passar fazer a desse mesma jeito. coisa se ela não buscar o conhecimento e entender que ela sendo o agente de busca, de transformação na vida dela em relação a, seja conhecimento bíblico, seja conhecimento na sua área profissional, ela vai passar isso para o próximo também, né? Seja para os seus filhos ou para alguém que esteja sob o cuidado dela. E esse é um conceito bíblico muito importante e até antigo. Quando o povo saiu do Egito e Deus começou a dar as primeiras leis a Moisés e ao povo, ele deu uma, acho que está lá em Levítico, Deuteronômio, não lembro agora. Deuteronômio. Oi? Deuteronômio. Que ele diz, sentem à mesa, ensinem os seus filhos, escrevam se puder na ponta da casa, escrevam toda parte que vocês puderem, a lei do Senhor na mão. Na testa, né? Pra Por lembrar. todo canto, Pra lembrar. mas não deixem de passar a lei para os seus filhos. Então, a responsabilidade de passar o conhecimento. Deus não disse, vamos criar um grupo de escribas para transmitir a lei escrita. Deus não disse, vamos até criar uma porque era faculdade. Vamos pro oralizado, tabernáculo, né? pro sacerdote Veja só, passar. Deus E era tem uma mente. Passado oral, oralizado, É, né? Deus tem uma mente que ele consegue ver passar para o futuro, ele conhece tudo. Ele poderia dizer, vamos a partir de agora, quando Josué chegar na Terra Santa, vamos criar a universidade da religião. E agora todos os filhos de vocês vão para a universidade aprender a lei. Não, ele disse isso. Ele disse, ensinem os seus filhos na casa de vocês quando estiver comendo. Ou seja, ele poderia até dizer, a lei escrita é mais organizada e mais difícil de ser um telefone sem fio. Mas mesmo assim ele disse, falem pro filho falar pro neto falar pro bisneto, para essa lei não sair do coração de vocês. E o que aconteceu foi o oposto, porque o povo desobedeceu isso. E o povo de Israel, por não ter o conhecimento de Deus, eles esqueceram da lei algumas gerações e começou, na época dos juízes, a entrar em um ciclo que era desconhecia Deus, pecava, Deus castigava, voltar para conhecer a Deus. Próxima geração desconhecia, porque não tinha duas gerações que Até se levantar um juiz passasse. e liderasse Outro o juiz, povo. outro juiz. Depois chegou nos reis, a mesma coisa, só que era profeta. Profeta. Aí chegou o cativeiro da Babilônia, foi o maior castigo que eles tiveram, passou longo tempo, voltaram e passou mais tempo de novo agora, até chegar Jesus, que mudou tudo. Ou seja, o povo nunca teve, eu acho que duas gerações de pessoas que conheceram verdadeiramente a Deus. Porque toda vez era isso, ele levantava, falava. Agora, além disso, sempre teve, em todas as gerações, um homem que se destacava, né? Assim, Os remanescentes. os remanescentes, Sempre pessoas que se líderes. destacavam, porque eles buscavam o Senhor. As minorias eram os profetas. Eles buscavam. Independente da cena que Israel estava vivendo, mas tinha alguém que Deus tratava com ele e através Era como se dele eles davam ouvidos, essas pessoas davam ouvidos à voz do Senhor. os porta-voz. Era meio que também o exemplo de Noé, que era o único que Deus sustentava todo mundo. Noé, Então sempre tinha algum remanescente Abraão também. que sobrava. E que provavelmente, por exemplo, a gente vai dizer, muitos deles provavelmente, não só como tinha escrita, como no caso dos sacerdotes que trabalhavam num templo, mas que também tinham, acho que, um núcleo familiar que passasse isso para eles. Então, isso é muito importante. É tanto que na história de Jeremias, eles acham Deuteronômio. Ou seja, eles não tinham a escritura escrita. E quando acharam que foram ler, ficaram abismados, né? Porque eles não conheciam. E aconteceu isso também na reforma do rei Ezequias, que fez a reforma, lembra? Algum rei achou o livro e fez uma reforma. Foi Ezequiel mesmo. Fez uma reforma religiosa, porque o povo sempre estava adorando outros deuses. E quando isso aconteceu, fez uma reforma, mas mesmo assim continuou, até chegar a Babilônia. Depois de Babilônia teve de novo a leitura da lei para o povo, chorou e tal, na época do rei, dos profetas. Os menores, né? Depois do cativeiro. Aí a gente vê a incrível coisa que hoje é tudo documentado, né? E ninguém... Hoje tem muitas E aconteceu a ferramentas mesma coisa, né? e é a mesma coisa. A capacidade do ser humano de não procurar De não buscar. o conhecimento, né?
conhecimento. Porque o conhecimento é justamente a importância do conhecimento aí. Se o povo de Israel que estava lá no deserto, que chegou até a Prometida, simplesmente conseguisse passar o conhecimento à geração adiante e dissesse, né? Os preceitos bíblicos. Só existe um só Deus, só era digno de oração. Praticamente 10 mandamentos, né? Não farás, amar a Deus acima de todas as coisas, tal, tudo isso aos seus filhos e eles aos filhos deles, e conseguisse fazer isso, a gente não consegue nem imaginar o potencial disso na sociedade. De um país que, se Israel realmente tivesse obedecido às leis, o que poderia ter acontecido diferente na história da humanidade, até hoje. E se, na verdade, a gente obedecer hoje, É. o que não acontece. O que não acontece. Diferente. Tem uma história bem interessante que contaram lá no seminário, quando a gente estava fazendo curso de missões, que os americanos vieram fazer missões aqui no Pernambuco, até então o Brasil todo católico, e começou a se fazer missões. Aí eles criaram um seminário e tiveram a brilhante ideia de criar a escola, que é o Americano Batista. Para quê? Para os filhos de pastores estudarem lá, com os filhos de quem não era crente. Para influenciar, né? Só que os filhos de pastores aprenderam a influenciar negativamente. De muitos pastores, o filho de pastor era pior do que o menino que não era crente. De alguns. Vamos generalizar. Até porque é uma questão que aconteceu, outro exemplo agora, que muitos homens de Deus na Bíblia tiveram filhos que só misericórdia, né? A gente tem Eli. A questão dos reis, como tu falou, vinha um rei bom e depois a Bíblia diz que o filho não conhecia o Deus do seu pai. É sempre assim. Aí depois... Aí a gente vê justamente essa do núcleo familiar, a importância de passar o conhecimento. Porque o cara era rei, estava andando no caminho, que a Bíblia diz, andava no caminho de Davi, seu pai. Aí beleza, estava andando no caminho certo. E por que ele não ensinava para o filho que ia ser rei o mesmo caminho? Aí o filho crescia, virava rei, bagunçava tudo. Aí depois que morria, o outro vinha, restaurava. Aconteceu isso direto, se a gente lê reis, é um atrás do outro, assim, ó, sequência. E a gente tem muitos relatos, não só de reis, mas de profetas, de homens de Deus, como está falando, exemplo de Eli, que os filhos de Eli, Ofni e Finéas, pintavam e bordavam na tenda do tabernáculo. Os filhos de Davi, um pior que o outro. Uma geração destruída. Aí Salomão foi rei, Salomão começou bem, pedindo a Deus sabedoria, mas no meio do caminho começou a se desviar. Se desviou, até no final ele fala muito essa questão de tudo é vaidade e tal. Aprendeu, né? A gente não sabe como é que foi ele, se ele morreu, como é que E a questão de como a importância da permanência em busca do conhecimento. Porque a gente, nós somos falhos, né? Imagina que você estava falando. Meu Deus do céu. Você estava falando de Salomão, de conhecimento, chegou em Salomão, tu me corta. Aí vai. Tu parou? Eu tava respirando. Que respiração longa. Porque Salomão morreu. Aí deixou o filho dele, Roboão. Veja só, o filho de Salomão, o cara era filho de Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. E Salomão teve seus erros e teve seus acertos. O que é que o filho de Roboão faz? Começa a fazer coisa errada. Vai escutar os conselhos dos amigos. Conselhos dos amigos. E tem versículo que fala, vê que interessante, que Roboão tinha atividades sodomitas, ou seja, ele era gay. Vê que resenha. Então Roboão vai todo pelo contrário. Tanto que o país se divide. Ou seja, ele foi um dos piores reis de Israel. Não, ele foi o pior, porque foi ele que causou a divisão. Mas é porque teve também aquele que tocou fogo nos filhos, não é o nome dele? Teve... Eita, é com A. Não, teve com M também. Absalão? Não. Absalão foi rei, não. Eu sei. Foi o pai de Ezequias. Ou foi o filho, enfim. Miqueias. Foi a Caixa, alguma coisa assim. A casa de Israel, do Rio do Norte, tem um do Sul também. Você já está falando de história bíblica. É conhecimento. Completamente. Aí ponto de conhecimento para explicar o conhecimento. Que ele ofertava os filhos a Moloque e tocava fogo lá, aquela estrutura. Ou seja, a gente teve muitos reis que, tipo, eram da genealogia de Davi, a questão de Roboão, que era filho de Salomão, e que não tinha conhecimento sobre Deus, mas que não souberam passar.
Enquanto por outra parte, a gente vê na igreja, às vezes, muitas pessoas humildes, às vezes analfabetas, mas que conseguem passar para os seus filhos o conhecimento de Deus. Por mais que seja superficial, Porque o conhecimento sobre Deus é justamente a questão. O conhecimento sobre Deus não é um doutorado, pois é. não é uma biblioteca cheia. São preceitos básicos. E também vai muito de experiência com o próprio Deus, porque o conhecimento de Deus, a gente já vai distinguir ele, vamos supor, dos conhecimentos seculares, assim, das ciências, da filosofia, que elas estão baseadas em lógica, né? Elas estão, não que o nosso Deus é um ser ilógico, não é isso, mas é que, na verdade, o conhecimento dele está acima de todo conhecimento. Então, é impossível a gente querer medir, né? medir Deus, fazer um estudo documental, assim, no fato de que no âmbito de todos os detalhes de Deus estão aqui no meu estudo. Enfim, fiz um TCC sobre Deus. É impossível. Então, é justamente nessa questão de também entender o lado espiritual de Deus, que é justamente, a gente não vai aprender Deus fazendo um curso de teologia, pode ter doutorado, pós-doutorado, PhD. É uma mistura de experiência e da cultura também. Agora, justamente isso não exclui a importância de se estudar sobre isso, né? E quanto mais a gente estuda, mais a experiência vai ser melhorada, vai ser aditivada, vão ter mais coisas para a gente acrescentar. É porque tem algumas vertentes, né, hoje na igreja, que é justamente essa questão de descartar completamente, por exemplo, o estudo teológico, né? Assim, achar que tipo isso daí, da questão que se ia pegar numa letra mata. Então eu mesmo vou interpretar a minha Bíblia, vou orar e Deus vai me revelar do céu, excluindo completamente estudos que Deus abençoou o homem para que ele entendesse, para poder ajudar. Aí vai. O que, abrindo parênteses, esse texto da letra mata já é usado fora de contexto. Porque o que Paulo quer dizer é que a lei mata. Pois é. Porque a lei, ela mostra quem é o pecador. Aí Cristo vem e dá a vida. O povo pega e diz que é o conhecimento. Mas sobre a questão do conhecimento, está muito mais ligado ao pai, a mãe, o cristão ter tempo de relacionamento com Deus e ter tempo de relacionamento. É a questão do discípulo e discipulador. De discipular seu filho, discipular o irmão mais novo na fé e ter tempo com ele, para que ajudar ele a ter tempo com Deus. Aí ele vai ter sua fé firmada. Porque muitas vezes, a gente fala de filosofia, por exemplo, da filosofia, que você pode se defender conhecendo as filosofias e sabendo onde a Bíblia fala, do que a Bíblia trata, para poder se defender. Mas se você tem um relacionamento firmado com Deus, às vezes você não entende dessas coisas, mas não vai ter sua fé abalada por qualquer filosofia ou por qualquer outra coisa. Porque você tem um relacionamento com Deus. Você não vai dizer, será que Deus existe? Se você tem um relacionamento sólido com Deus, se você tem um relacionamento que você vive com Deus, se você anda com Deus, ora. Claro, nós somos fracos, tem um momento de fraqueza, né? Tem um momento de fraqueza, momentos que às vezes numa provação a gente vai dizer, meu Deus, porque vai duvidar, porque nós somos falhos. Mas é justamente nesses momentos que Deus se mostra a nós. Que muitas vezes nesse momento que a nossa fé ela é provada para que ela cresça. Então, é a convivência, é o viver com Deus que vai dar a base. Ou seja, o conhecimento sobre Deus, ele vai gerar vivência, porque quando você conhece, você vai conhecer vivendo. Você não conhece só uma pessoa pelas cartas. Antigamente, lembra da história de vovó? Eu contava a história que ela morava na Paraíba e tinha namorado no Recife. Só que ela nunca nem viu. Eram noivos, trocaram a aliança pelas cartas. Só trocava carta. Aí ela conheceu o vovô, para responder a carta. Pronto. Conheceu uma ao vivo. Conheceu um presencial. Deixou de ver figura, agora meus olhos podem ver. Antes eu só te conhecia de ler a carta. Aí só que pronto, é justamente outro parêntese de se a vida, a questão do tipo, ter a experiência com Deus e buscar o conhecimento e o estudo. E já o outro oposto, que é buscar o estudo e não ter experiência com Deus. Que é como se fosse se correspondendo com Deus por carta, mas não ver falar Deus. Pessoalmente, não
não ter a vivência com Deus. Que assim, aí- tem dos extremos. É só ler e não orar. É. É como ler e não orar. Que aí o conhecimento, ele é libertador, né? A partir do momento que a gente começa a ler, começa a entender, a gente se livra de um bocado de coisa que causa um peso nas nossas costas. fardo. A gente começa a entender melhor como funcionam as coisas, como Deus trabalha na nossa vida. Isso libera um fardo muito grande que a gente estava carregando e achando que aquilo era pesado para carregar e que Deus era aquilo que tinha que viver com aqueles problemas, porque quem vive no Senhor tem muita dificuldade, mas a dificuldade não é É a essa. aprovação, passar pela prova. Passando pela prova eu já vi muita gente dizendo que fique onde você está, pode ser xingado, pode ser maltratado, Não pode saia fazer do isso, lugar, não né? saia do lugar. Isso é um erro muito grave. Mas eu também nunca vi uma pessoa que não vive com Deus e não passar por dificuldade. Todo mundo passa. Então, aí todo mundo Mas passa sendo por que dificuldade. justamente quando a gente está num âmbito religioso que proporciona, como é que eu posso dizer? Proporciona a palavra, a palavra de Deus, como ela é, realmente a gente tem o meu fardo é leve, né? Feito o próprio Jesus diz, é libertador. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, vamos dizer assim. E realmente, quando a gente está num ambiente religioso, às vezes religioso, né? Que é aquele fardo do não saia do lugar. Não pode fazer Fique isso, aí. não pode fazer aquilo. Não pode isso, aquilo. Aí você começa a estudar, começa a ver que não é isso, não tem dizendo isso em canto nenhum. E aí a pessoa vai atrás de mais conhecimento para procurar entender, é um peso que sai das costas. E, assim, abrindo mais aqui a nossa área de conversa, toda a Bíblia ela é útil para o crescimento da vida cristã. Eu vi uma vez um pregador falando, que não vale nem a pena citar o nome, que ele dizia que tinha parte da Bíblia que não valia muito a pena, que era passado, o que valia a pena quando Jesus falava. Oxi. Quando Jesus falava É a ali questão da parte da graça. nos evangelhos valia a pena, mas o resto ali era muita historinha, tal, não sei o quê. E ele falou assim, mas o que a gente vai ver, na verdade, quando a gente abre a Bíblia, são a questão dos preceitos. Por exemplo, a gente vai ver Gênesis lá. Tem lá falando que Deus criou o mundo em 6 dias, a ordem é essa. Aí você vai dizer, mas a ciência não diz isso. A Bíblia não é um livro sobre ciência. O que é que Gênesis fala? Gênesis fala de um Deus supremo que criou tudo com a voz e que as coisas foram no tempo que ele quis que fossem. Que as coisas aconteceram como ele queria que fosse e que ele criou tudo para ter um relacionamento com o homem. Esses são os preceitos. Ou seja, o Gênesis que as pessoas às vezes ignoram ou que acham que é uma piada científica, ele não é um livro científico, é um livro sobre Deus. Soberania. É muito sobre isso mesmo, da Bíblia ser um livro científico, da Bíblia ser um livro histórico, apesar que, assim, tem a historicidade bíblica, mas a Bíblia não vai tratar desses assuntos. Ela vai corroborar com todas as outras ciências, filosofias, todos os outros documentos históricos. Mas muita gente justamente se apega nisso, achando que a Bíblia, por exemplo, é um livro científico e vai explicar cientificamente a composição humana, mas não tem nada a ver. É um livro completamente extra esses conhecimentos e que traz o seu principal objetivo. Então toda a Bíblia vai ter os conceitos, os preceitos sobre Deus, sobre a vida, sobre a fé. A gente vai ter Gênesis falando sobre isso, vamos ter os livros históricos, os proféticos, a lei. Então a gente tem toda toda a Bíblia contando uma história de pecado e redenção, e que a gente tem Apocalipse no final, que é uma visão, um conhecimento sobre uma coisa que ainda não aconteceu, que vai acontecer, para a gente ter mais fé e confiar em Deus, que é uma coisa extremamente importante. Eu estava vendo esses dias um rabino contando a história de um homem, tem uma história, não foi o vídeo? De um homem que ele era jovem e tinha muitos amigos. Aí os amigos compraram um carro. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Aí trabalhou, comprou um carro. Aí os amigos se casaram. Vou ser feliz quando eu me casar. Aí concorreu, se casou. Aí os amigos tiveram um filho. Ele, vou ser feliz quando tiver um filho. Procurando mais coisas aí. Vou ser feliz quando tiver um neto. Quando ele percebeu que o Cis estava doente numa cama à beira da morte. Nunca foi feliz. Sempre em busca da felicidade, mas não vivia a felicidade. E não vivia. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? A Bíblia nos ensina a ter nossa felicidade em Deus, independente da situação. Ou seja,
se agora eu estou passando por um momento de aflição porque perdi um parente pro Covid. Mas eu tenho que manter a minha felicidade em Deus. Claro que o momento é triste, mas eu não vou deixar de ser uma pessoa feliz por causa disso. Eu vou viver meu luto, viver minha dor Exato, e ser é feliz isso. em Deus. Se eu tiver riquezas, eu não vou ser feliz pelas riquezas. As riquezas vão me dar condições financeiras de realizar muitas coisas, de ajudar pessoas, de fazer muito. Mas minha felicidade não está no ouro, na prata, está em Deus. De Tá no usar a que é maior. riqueza, inclusive, para trabalhar para o Senhor, né? Isso aí que tu falou agora dessa história já me veio outra coisa, porque tipo, ele estava em busca da felicidade, mas não vivia. Trazendo para o conhecimento, né, Federico? Mas é a questão do tipo, muitas vezes a gente está em busca do conhecimento, seja conhecimento bíblico, seja um conhecimento, por exemplo, profissional, seja um conhecimento... Estudando para o Enem. Estudando para o Enem, mas a gente não vive o conhecimento, que no caso é o quê? Praticar. A Bíblia tem a questão de, lá em Tiago, né, que fala de ouvir a palavra de Deus e praticar. Ser ouvintes e praticantes. É igual por exemplo, na minha atividade profissional, adianta eu fazer um curso, uma especialização e não praticar. O que aconteceu comigo no Senai. Eu sou técnico em eletromecânica, E não tu, sei nem pra onde Leandro? vai. E tu é técnico? Leandro é manutenção automotiva. Não vamos comentar. Mentira, velho, aí o carro dando bronca. O carro dele quebra, não sabe nem Mas mexer. pronto, de que adianta o conhecimento? É isso. Passar 2 anos, sei lá quanto tempo foi o curso, mas tipo, passar 2 anos num curso e não praticar. Pois é. Apesar que pode ser que em algum momento da sua vida você, eita, eu lembro disso que foi lá no curso. Mas não vai viver. Mas é a naquela questão da função. gente também ter conhecimento com o objetivo de que ele vai ser útil Então. na minha vida e na vida do outro. Porque se a pessoa lê a Bíblia inteira sem o objetivo de praticar, exatamente, vai ter momento na vida dela que ela vai ver uma situação e vai dizer, caramba, eu vi isso na Bíblia. Aí vai passar e beleza, eu vi, só lembrou. É o que acontece quando o carro do Leandro quebra. Eu lembro que eu estudei isso, mas não sei fazer. Você quebrou, mas não fez. Mas como é que ajeita? E aí questão também do conteúdo, não do conteúdo, a palavra que eu gostaria de dizer, mas é da qualidade do conhecimento. Do tipo, eu tô lendo, eu vou fazer uma prova... Não a quantidade. Né? Não a quantidade, mas a qualidade. Eu vou fazer uma prova, por exemplo, e vou ler... Eu tenho esse livro dessa grossura para ler, sendo que eu leio 2 páginas. Aí na prova caiu uma questão sobre as 2 páginas que eu li, acertei, o resto eu chutei, por exemplo. Então assim, vai muito da qualidade e não da quantidade do meu conhecimento. É isso. Isso aí. Tá, quase 40 minutos já. Tá bom. Não, mas vai ter corte, menina. Senão vai ser sim. sei lá, uma live. E pra a gente justamente... A gente faz essa bíblica, né? E tá trazendo... foi meio que incomum, a gente pensou numa biblioteca, né? Lá para a juventude, é um projeto da biblioteca. A gente trouxe alguns livros aqui, que a gente vai estar incluindo nessa biblioteca. A gente justamente gostaria de sugerir os livros para você ler. Alguns a gente ainda não leu, tá? Eu até agora eu só li esse aqui, é o Siga-me, O Chamado de Jesus para a Vida Eterna, de David Platt. Muito bom esse filme, ó. Esse livro, tá? Vai estar na biblioteca. E também eu já li esse aqui, de John Fox, é o Livro dos Mártires. Também muito bom. Vou até reler ele. Tô com saudade dele, vou reler. Muito, muito bom. E quais são os outros livros? A gente tem os recém-adquiridos pela juventude, né? Que é o livro de Iago Martins, No Alvorecer dos Deuses. Um livro que fala sobre idolatria. Tem aqui, ó, calma. Desenvolvendo as idolatrias. Eita! Desvendando as idolatrias profundas do coração. Quem é Iago Martins? Iago Martins é do canal Dois Deus de Teologia no YouTube. E também... Professor, mestre em teologia. Mestre em teologia. E Mais também, importante é o conhecimento, né, Leandro? mas e também muito bom, né? Iago, a gente gosta muito de Iago Martins. E além do livro, foi o primeiro livro que a gente adquiriu dele, a gente que eu tô falando é a juventude, tá? Que esse livro é compartilhado. Também eu aconselho vocês, se não conhecem, né, seguirem o canal dele, Dois Dias de Teologia, e também muito bom. O Mundo Cópia.
É muito, muito bom. Os conteúdos do Mundo Cópia, que justamente fala de Cultura pop cultura pop com a cosmovisão cristã. com a cosmovisão cristã. Esse daqui, Leandro decorou o conteúdo. O Deus que Destrói Sonhos. É um dos livros mais citados pelo Instagram da vida. E fala É de com Bibo. muito orgulho, Leandro fala com muito É. orgulho, porque foi ele que indicou. É de Bibo. Esse Rodrigo livro Bibo também Do a gente tá- podcast Conta a história da Bibo menina, Talk. da menina que foi ler. é muito, muito lindo esse livro. Eu adorei ele. A história desse livro que ele falou foi o seguinte, que, na verdade foi o próprio Bibo que postou no Instagram que uma menina comentou lá que ia dar de presente para uma amiga dela, porque a amiga dela era ateia e pensava que esse livro falava contra Deus. Aí ela ia ler, reconhecendo de verdade. Os outros. E os outros, C.S. Lewis, Se é Deus que dispensa apresentações Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. a seu aprendiz E o Peso, da Glória. O Peso da Glória, eu não li esse, eu li esse aqui. Esse daqui é uma compilação de mensagens dele. Cada capítulo é uma mensagem. Compilado, não? É um compilado, uma compilação, tu faz. É? Ah, tá. Cada livro cada capítulo é uma mensagem e é muito bom, é muito massa. O que eu mais gostei foi Porque Não Sou um Pacifista. Eu abri nele na hora. Eu gostei muito desse. Tu abriu nele? Foi. Por que um pacifista? Então, Eu gostei muito também. portanto, eu queria profetizar alguma coisa, E mas não nesse transposição não. também. Transposição, é porque o C.S. Lewis é muito bom. Transposição também é muito bom. E esse aqui eu não terminei de ler, eu não posso dar spoiler Depois de ainda. 3 anos eu não terminei ainda. É. E aí a gente faz o seguinte, a gente está criando a biblioteca da igreja, da juventude da igreja, e vamos deixar os livros lá, todos bonitinhos e tal, para quem quiser dar o seu nome, pegar o livro, ler e devolver. Fazer leitura compartilhada também. Acho. E devolver para o próximo. Claro, a gente tem esses aqui agora, vão ter Tem mais. mais, na verdade tem E mais. aí se planeja cada vez aumentar a biblioteca, né? Trazer mais livros, ampliar os conhecimentos, livros sobre E todas as áreas trazer, do além conhecimento. desses com temas cristãos, né? A gente também, na verdade, colocar outros que não são bíblicos, mas que façam as pessoas buscarem conhecimento. Quem não segue ainda, siga lá o Instagram, _, Juventude Luz, não é isso? Isso. E siga também Léo Vaz. O meu nem precisa seguir. Mas eu vou colocar Não aí siga na Fran descrição. Silva. Fran Silva é teu. Sei Correio, eu lá, acho que é é Fran Correio, Correia, eu acho. é Correio. É porque eu tô fora do Instagram. E se tratando de conhecimento, o Projeto Alerta também, a gente vai começar uma ação, a gente vai começar tipo um clube do livro, um clube de leitura sobre a Bíblia. A gente vai iniciar a leitura da Bíblia inteira, para a partir dela a gente começar a ler outros livros. Então, se você tiver interesse em participar, a gente vai começar em novembro e a gente vai fazer um encontro por mês. A partir do dia 1 a gente vai lendo. Eu vou passar a programação para quem quiser fazer um grupinho e todo dia a gente vai lendo. Vai ser uma live, é? Massa. Não, precisa ser na mesma hora não. Podia ser uma live. Não, Não, o encontro pode encontro, ser. Então, não sendo lendo o livro, mas, por exemplo, a gente poderia pegar alguns livros que a gente tem, dando ideia aqui agora na hora do podcast, e falar sobre o que é o que escreveu, essas coisas básicas. Pode ser. Tipo, a gente vai iniciar a gente, por Curiosidades. exemplo. Faça por livro de Gênesis, quem escreveu e tal. Pode ser. Então, quem tiver interessado, @Projeto Alerta, procura a gente lá, manda direct e a gente inclui vocês também. E é isso aí. Busquem o conhecimento e a Deus, que é o mais importante. Deus é o conhecimento. Muito bem, muito bem, muito bem. Valeu, galera. Até a próxima.